Ontem o Trump assinou o decreto de tarifaço contra o Brasil e viu renascer o meme que mais o tem irritado nos últimos tempos, o Trump sempre amarela. Anunciado inicialmente para o dia 1º, o tarifaço dos 50% contra o Brasil tem como objetivo intervir na justiça brasileira que está prestes a prender Bolsonaro pela tentativa de golpe. O tom dos primeiros discursos sobre o assunto era sempre de um Trump ameaçador que se autodeclarava dono do mundo, mas o decreto assinado ontem pelo presidente dos Estados Unidos demonstra o quanto ele é bom apenas em ciscar. Com o adiamento do início de quase uma semana, o tarifaço virá com uma lista de cerca de 700 itens isentos, como laranja, aviões, petróleos, fertilizantes e um monte de coisas do qual o país pseudo-soberano depende do Brasil. E para entender a fama de amarelão que vem recaído sobre ele, precisamos primeiro lembrar de quem foi o primeiro país a ter um alvo pintado pelas costas por Trump, a China. Com menos de um mês no comando, no dia 1º de fevereiro, o presidente anunciou tarifas de 10% contra a China. Apenas 3 dias depois, a China, sem querer muito papo, devolveu os 10% de tarifa sobre o petróleo bruto e outros itens, ainda 15% sobre carvão e gás natural. Um mês depois, Trump aumentou em 10% o tarifaço contra o país chinês, tendo uma resposta ainda no mesmo dia, tarifas de 10 a 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. Foi quando, no início de abril, o governo estadunidense anunciou as tarifas recíprocas, criando uma matemática até hoje meio incompreensível contra vários países. No caso da China, agora os tarifas chegavam aos 34%, exatamente o mesmo número anunciado pela China 2 dias depois em forma de retaliação. Trump então bateu no peito anunciando 84%, elevando o total para 104% de taxação contra a China, que respondeu exatamente na mesma dose, exatamente no mesmo dia. Mas daí em diante, Trump passou a ser alvo de críticas de vários setores dos Estados Unidos que viam seus negócios se inviabilizarem com a porta chinesa se fechando. Negociações foram rolando, exceções foram se abrindo, até que no dia 12 de maio, um acordo foi firmado com a suspensão das tarifas entre os países por 90 dias, que os Estados Unidos já sinalizaram que vão querer estender. Foi quando chegou ao conhecimento de todos um termo que vinha sendo usado por executivos dos Estados Unidos para se referir a Trump. TACO, uma sigla para Trump Always Chicken Out, algo como sempre arrega. O apelido pegou tanto que chegou a irritar o presidente durante entrevistas. Se ele começou seu mandato querendo pagar de dono do mundo, a China rapidamente o fez lembrar do quão dependente do mercado exterior seu país nada autossuficiente é. Então, ao mudar o alvo para o Brasil com seus 50% de tarifa, Trump não apenas tenta passar pano pro Bozo, tenta sobretudo se descolar da imagem de arregão, e cabe agora ao Brasil o papel de colocá-lo no seu devido lugar. Às vésperas de assinar o decreto, Trump precisou engolir a seco a edição do The New York Times, que traz uma foto de um imponente Lula acompanhado da manchete "Ninguém desafia Trump como presidente do Brasil". Em uma forte entrevista onde Lula declara que não irá negociar como um país pequeno contra um grande, o presidente deixa claro sobre as tentativas de negociação ignoradas, dizendo ainda que tratar o tema com seriedade não quer dizer ser subserviente. O tom do discurso seguiu a mesma linha de outras entrevistas e declarações do presidente, o que particularmente eu acho bem acertado, mas importante mesmo é que não fique apenas no discurso, tampouco assentando a lista de exceções de Trump como o suficiente. Para além de poucos discursos, a China tratou o assunto não apenas com reciprocidade, mas com o aumento da aposta. Um dos principais golpes dado contra os Estados Unidos foi na restrição da exportação de materiais de terras raras. Basicamente, terras raras são locais com concentração de metais usados em chips, telas de TV, ímã, carros elétricos e várias outras tecnologias. Embora sejam mais abundantes do que o ouro, a extração e o processamento são processos muito difíceis e caros de se fazer, para além de causarem muito estrago ambiental. E a China detém 61% da produção e 92% do processamento global dessas matérias, é quase um monopólio. Ao ameaçar parar de vender para os Estados Unidos, rapidamente muita gente com grana, como o bilionário Elon Musk e sua Tesla, passaram a ser críticos da guerra comercial de Trump. A reciprocidade pode ter amenizado o tom de Trump, mas foi com esse tipo de ameaça que a China fez com que os Estados Unidos suspendessem as tarifas. Afinal, não é de hoje que essa questão é meio que um calcanhar de Aquiles do país. Em maio, quando Trump começou a ameaçar anexar a Groenlândia aos Estados Unidos, o que estava em pauta era o fato da ilha esconder sob suas camadas de gelo as famosas terras raras. Um dos preços cobrados pelos Estados Unidos pelo apoio militar dado à Ucrânia foi um recente acordo firmado para explorar as terras raras do país, e no último dia 23, o encarregado de negócios e embaixador interino dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, se reuniu com representantes brasileiros da mineração, indicando quanto o país cresce os olhos para um Brasil que estima-se ter 10% das reservas globais de minerais críticos. Portanto, defender a soberania brasileira está muito além de discursos firmes
e ainda mais distante de se enrolar em bandeira e vestir camisa da seleção. Defender nossa soberania está em cortar qualquer política entreguista tão defendida pela direita do nosso país, está em quebrar as patentes dos medicamentos colocando o benefício do SUS frente ao lucro das empresas estadunidenses. Pois se em outros tempos o termo presente da China se referia pejorativamente a algo de baixa qualidade, hoje os tempos são outros. O presente que veio de lá não poderia ser melhor e indica que mais importante do que fazer os Estados Unidos baixar o tom é fazer os Estados Unidos recuar. Que o Lula não concilie. É nóis.